Bom dia, estou aqui mais uma vez para gravar uma mensagem, compartilhar uma mensagem com vocês. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por estar aqui, Senhor. Esta manhã maravilhosa para compartilhar um pouco da Tua Palavra, Senhor, e aprender também junto. Ser conosco e que os ouvidos de cada ouvinte, cada um que vai abrir esse vídeo, Senhor, possa estar atento. E se eu possa, Senhor, também falar a cada coração, a cada mente, aquilo que o Senhor quer falar. Senhor. Muito obrigado desde já. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês uma palavra aqui de Deus em João 15. Diz sobre a videira verdadeira. Desculpa. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele... Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os meus mandamentos. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus discípulos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai,
Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Eu quero deixar essa palavra. E também Mateus 16. Deixei João 15, né? João 15, o capítulo todo. E agora eu vou ler Mateus 16, versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? Aqui Jesus estava perguntando sobre os seus próprios discípulos, o que eles diziam que era Jesus. Hoje eu queria falar uma coisa sobre feedback, retorno. Nós muitas vezes deixamos de aprender, deixamos de crescer por falta de reconhecer um pouco, né, que nós precisamos da opinião, não da opinião exatamente, mas do retorno das pessoas sobre a gente. Muitas vezes por falta de humildade e, sim, por orgulho, nós só fazemos e às vezes não gostamos de ouvir das pessoas como nós estamos agindo, né? As grandes empresas, na verdade, grandes homens e grandes mulheres, ouvem retorno, ouvem feedback. E feedback é esse retorno, né? Jesus, com toda a sua humildade também. Não que a gente dependa da opinião, né? Jesus também agiu assim, não que ele dependesse da opinião. Mas muitas vezes é bom a gente saber sobre a gente mesmo, numa visão, num olhar do outro, não é verdade? Até para questão de interpretação. Muitas vezes a pessoa age de uma forma e é interpretado de uma outra forma que de repente não é daquela maneira que a pessoa quer ser demonstrado, quer ser interpretado. Muitas vezes se é falado uma coisa e se é interpretada outra. E o feedback muitas vezes é bom para nós observarmos, para ver se aquilo que está sendo visto, interpretado, é realmente o que se foi falado, o que se foi demonstrado. As interpretações muitas vezes são variadas e não é realmente aquela interpretação que se gostaria que se interpretasse. Quantas vezes acontece, né? Da pessoa te conhecer e a pessoa fala: nossa, eu achava que você era muito diferente do que você é. Num falar mais comum, assim, né? Povão. Eu achava que você era muito chata. Eu achava que você era muito metido, insuportável, arrogante. E agora vejo que não é nada disso. Quando conhecemos alguém, nós vemos realmente quem a pessoa é. Pode ser que anteriormente a aproximação dessa pessoa se ouviu que ela era um tipo A, um tipo B, né? E ao conhecer, nós nos deparamos com uma pessoa totalmente diferente daquilo que se falou, daquilo que foi falado. É bom a gente conhecer as pessoas de perto, né?
realmente para nós conferirmos, né, realmente. E aqui em João 15 Jesus fala dele mesmo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Quando ele fala que ele é a videira verdadeira, se a gente se for a um estudo mais profundo, que não é a intenção aqui, essa videira que não é Cristo, vai falar de Israel, as pessoas que estavam apegadas ali a Israel, ao ser israelita, né? A videira era essa. E tem uma palavra que tem um versículo que diz que não é israelita o que é de Israel, fala naturalmente, né? Só porque você nasceu de Israel, você não é israelita. Quando a Bíblia fala de ser israelita, fala de estar em Cristo, de ter passado pelo conhecimento do Cristo, né? Conhecimento do Salvador. Isso é o verdadeiro israelita. E quando aqui fala da videira verdadeira, fala de Cristo. Ele é a videira verdadeira. Nós fomos enxertados, é como uma planta que foi, um galho foi enxertado em outra, né? Então, ele é a videira verdadeira. Nós fomos enxertados nele. E quando nós somos colocados nele, enxertados, nós realmente damos fruto, nós temos vigor, nós temos o viço dessa videira. E qual é o fruto da videira? É a uva, e a uva simboliza a alegria, né? A verdadeira alegria. E como eu estava falando, nós já fomos muito orgulhosos, né? Quando nós ouvimos algo de alguém, o que você acha que eu sou? Ou a pessoa fala sem você perguntar. Muitas das vezes pode parecer petulância, um abuso, uma crítica, né, ruim, mas na verdade é apenas o que se é demonstrado. E se a pessoa tem a humildade, e se nós temos a humildade de reconhecer que aquilo ali é uma opinião verdadeira, é o que está sendo demonstrado, acontecem as mudanças. Podemos receber feedback de um funcionário, de um patrão, de um líder religioso, de uma mãe, de um pai, de um filho. Às vezes de um filho, por ter menos experiência, pode ser que não aceitamos a opinião, o feedback, o retorno de um filho. Há algum tempo atrás, estava participando de uma palestra e vamos dizer assim, o dever de casa, né, uma das tarefas seria, quando chegasse em casa, perguntar-se aos membros de nossa família, no meu caso, o esposo e filhos, né? Como você acha que eu estou agindo? Tem algo que você gostaria de falar? Isso é muito bom, porque aquilo ali me fez pensar. Nunca colocaram para mim vamos dizer assim, uma tarefa difícil, né? Porque muitas vezes nós temos a certeza que estamos agindo corretamente, como deve ser. E pode ser que não. Quem não erra, né? E aquela tarefa ali me fez pensar muito. Que nós podemos mudar. Nós somos passíveis de erro e de mudança. As mudanças nos tornam pessoas melhores. Você já parou para perguntar se o que você perguntar para as pessoas onde você mora, o seu cônjuge, as pessoas que estão próximas a você, já parou para perguntar como eu estou agindo? Queria que você falasse sobre mim, como eu estou agindo.
Peça para anotar no papel, se for o caso, se a pessoa às vezes não quiser se expressar. Cite 10 coisas que eu faço bem, cite 10 coisas que eu preciso mudar, que eu não estou agindo corretamente. E ali é o teste do nosso orgulho, é o teste também da nossa humildade. Se a pessoa é orgulhosa, jamais ela vai pedir uma coisa dessa. E ali é um momento muito importante de mudança, muito importante de saber como realmente nós estamos agindo. E saber se a maneira que você está procedendo é um teste. Se a maneira de que você está procedendo é correta, é realmente, às vezes pode não estar errada a sua maneira, mas um teste para saber se o que você está passando para os outros, a maneira que você está procedendo, o que você está falando, está sendo interpretado corretamente. Isso é ótimo, isso é excelente. Nós devemos ter essa humildade. E a humildade é um aprendizado. Muitas vezes nós não somos humildes e podemos ser alunos, né? Alunos da turma da humildade. Isso não é impossível, né? Tem pessoas que têm uma humildade, né, grande, e tem pessoas que não são. Mas existe a turma da humildade. Podemos nos matricularmos na turma da humildade. O nosso Mestre Jesus, ele diz na sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então a humildade se aprende. Quem sabe nesta manhã essa palavra é para você. Não precisa ter a humildade, porque a humildade, como eu disse, se aprende. Mas a coragem de perguntar: como eu estou agindo? Você pode colocar 5 coisas que você pode perguntar para alguém. Você pode anotar 5 coisas que eu gostaria que eu mudasse, que eu não estou procedendo corretamente. Você gostaria de anotar? Não precisa falar. Pode anotar 10 coisas em que eu preciso mudar. Isso é um ato de muita coragem, talvez não humildade. Pode ser que a humildade ainda não esteja aí. Não há nada de errado nisso. Nós precisamos estar sempre prontos para aprender. Mas é um ato de muita coragem. Preciso ter coragem para perguntar certas coisas sobre nós. Muitas vezes sobre o outro é fácil perguntar, mas sobre nós eu já testei. Sou prova disso, que é muito difícil, porque você não sabe o retorno que será dado. E se for ótimo, se for um feedback bom, que legal, né? Uma benção. Mas se for ruim e verdadeiro, nós estamos aí para aprender e para crescer. E as pessoas dizem que você é? O que você diz que Cristo é? O que você diz que seu cônjuge é? Sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, seu filho? O que você diz do seu pai, da sua mãe, do seu líder? É bom saber, porque existe a videira verdadeira, existe a videira que não é verdadeira. A videira verdadeira, quando estamos na videira verdadeira, produzimos frutos, e frutos dignos de arrependimento. Se nós estamos plantados em Cristo, nós damos fruto, e muito fruto. Como diz aqui, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Será que estamos dando fruto? E o fruto da videira é a alegria. Simboliza a alegria. A uva
E é o símbolo da alegria. Será que os frutos que nós estamos dando, eles causam tristeza ou causam alegria? Essa é a minha reflexão desta manhã. Analise, faça uma autoanálise e busque um feedback das pessoas com quem você se relaciona. Você vai ver que você vai crescer. Há um crescimento. Pode haver uma resistência pessoal, eu posso resistir antes de fazer isso, como eu passei por isso, como eu já disse. Houve uma resistência antes de fazer. No nosso interior, a gente vai dizer, para que isso? Não me importa a opinião das pessoas. Mas se o próprio Jesus fez essa pergunta, o que dizem os homens que eu sou? E o que dizem vocês, os discípulos que andavam com Jesus? E o que vocês dizem que eu sou? Eu quero saber de vocês agora. Vocês já falaram do outro, o que o outro pensa de mim. E o que vocês pensam de mim? Eram aqueles que estavam próximos a Jesus, andando no ministério, fazendo o ministério de Jesus, estava ensinando, né? Eram os discípulos, estavam ensinando como proceder no ministério, como fazer a obra do Senhor. E é importante essa pergunta. Você já se fez essa pergunta? Já se fez e já fez para alguém essa pergunta? Como está sendo o meu ministério? Como está sendo o meu proceder dentro de casa, como mãe, como pai, como filho, como esposo, como esposa, como funcionário? Como está sendo para mim? Eu estou procedendo corretamente? Preciso fazer alguma mudança? E vocês que trabalham comigo? Já fez essa pergunta para quem está com vocês? Com você? Quem trabalha com você? Quem vive? Como vocês me veem como um líder? Como vocês estão me vendo como mãe, como pai? Isso aqui não é para ser questionado a autoridade. Não é isso. Como eu estou? Há algo que eu possa melhorar? Há algo que eu possa melhorar com vocês? Eu quero saber de vocês, porque na verdade lá dentro você está querendo saber se bate, se a maneira de você proceder, as pessoas pensam realmente aquilo que você está passando. Se pergunte nessa manhã, se pergunte para você, se pergunte para Deus, Senhor, pergunte para Deus, onde você estiver, no seu quarto, na sua casa, na madrugada, no seu silêncio, no seu coração, no seu pensamento. Senhor, eu estou me comportando como deveria me comportar? O Senhor está se agradando de mim? Há algo que eu possa mudar, Senhor, que eu preciso mudar? Sonda-me, Senhor. Falar como Davi, né? Vamos falar como Davi. Sonda-me, Senhor. Me olhe por dentro e me mostre que aquilo que está dentro de mim se é bom, se é algo que eu preciso mudar. Olhe, Senhor, também para fora de mim, o que eu tenho me comportado, Senhor. A maneira que eu tenho me comportado é realmente aquilo que o Senhor quer? Eu estou me comportando da maneira que o Senhor quer que eu me comporte? Estou falando, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu fale, da maneira que eu fale, o meu tom de voz, o meu proceder, o meu trajar, as minhas amizades, o meu jeito de ser, fora de casa, dentro de casa. Vamos fazer nessa manhã essa autoanálise. Não tenha vergonha, não é covardia. Não há nenhuma vergonha em fazer isso, há um crescimento nisso. E eu deixo essa manhã, nesta manhã, essa reflexão. Se estivermos em Cristo, se estivermos enxertados em Cristo, nós iremos proceder como aquele em quem nós estamos plantados. E aqui fala que Ele também nos limpa.
Ele nos limpa. Como diz aqui no versículo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E no versículo 1, João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Não há nada de um certo olhar péssimo, horrível em dar fruto ruim. Porque pior do que dar um fruto ruim é aquele que não dá fruto. Então, aquele que dá um fruto ruim, ele pode limpar. Porque às vezes o fruto é próprio da árvore, mas é um fruto que precisa de dar uma limpeza, precisa dar uma podada. Aqui diz: a vara em mim que não dá fruto, ele tira. Aqui não dá fruto. O versículo 2 continua: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, às vezes o fruto, nós estamos plantados, mas às vezes o fruto, né, é um fruto que não amadurece, não sustenta, né, ele cai. Não porque a árvore é ruim, mas porque por alguma coisa que precisa ser mudada ali, uma poda, precisa de uma poda. Então aqui, e aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então nós precisamos dar mais frutos. Dar mais frutos, né? E ele nesta manhã está nos limpando. Está nos limpando para que nós demos mais frutos ainda. O 5 diz: quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto. Então, nessa manhã, ele está me limpando, está te limpando para que você dê mais fruto ainda. O fruto da videira é a alegria. Onde nós pisarmos, onde nós andarmos, nós iremos dar muito fruto. Então, nesta manhã, eu deixo essa palavra para você e também para mim. Que nós possamos nos deixar ser podado por Cristo. Que nós possamos nos deixar ser limpo por Cristo. Para que nós demos mais fruto. E o nosso fruto permaneça. E o objetivo do fruto é alimentar pessoas. Ele tem um objetivo. Os frutos não são para a árvore em si, para nós mesmos. Os frutos são para alimentar outros. E que nós possamos dar muito fruto e esses frutos venham permanecer. Então, eu quero deixar nesta manhã essa palavra. Estarmos na videira para dar fruto, estarmos em Cristo e nós observarmos se nós estamos dando realmente o fruto. E o feedback. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Qual é o nosso feedback de Cristo em nossa vida? O que Cristo é na nossa vida? Ele não é a vara, ele é a videira. Cristo não veio para satisfazer as nossas vontades. Ele não é a vara, nós não podemos mudar a videira de lugar e a vara. Nós sermos a videira e ele ser a vara. Nós somos as varas. Nós viemos a esse mundo para satisfazer a vontade de Cristo, de Deus. Ele não é aquele que está à disposição para nós apenas fazermos pedidos. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso e quero aquilo. Mas se nós estivermos nele, implantados nele, enxertados nele, e as palavras dele estiverem em nós, isso fala de união, de comunhão, de unidade. A Bíblia diz que, no versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Antes dos nossos pedidos, antes das nossas vontades serem feitas, há uma necessidade, há
necessidade real de nós estarmos implantados. O objetivo principal, primeiro, a primazia, nós estamos implantados nele. O que nós receberemos dele já é lucro. Nós somos enxertados no Senhor, eles nos enxertam nele. Muito obrigado. Eu quero te agradecer esta manhã por vocês estarem me ouvindo. Agradeço a cada um por estar ouvindo essa palavra. Que essa palavra nos sirva de inspiração para mudança, para uma reflexão. Vocês possam analisar, ler a palavra. A palavra vai falar muito mais se você se alimentar dela todos os dias, analisar, estudar, né? Focar em aprender, em buscar mais. E nós vamos aprender muito mais ainda. Que essa palavra possa estar no seu coração. João 15 e Mateus 16. Mateus 16, 13 em diante. 6, 13 em diante. Que essa palavra possa estar no seu coração e ela possa servir de bênção, de uma análise na sua vida. Que você não venha olhar a palavra, estudar a palavra com um olhar crítico, mas venha aprender com um olhar de um estudante, de alguém que está querendo aprender de alguém maior, que é o nosso Mestre Jesus. Muito obrigada. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Eu creio que será de refrigério, de ensino, pode ser de confronto, porque a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. E o Senhor faz o que lhe apraz. Coloco nesta manhã a minha vida e a vida de cada um que está aqui me assistindo. Que haja mudança em mim e nele, nela. Que nós venhamos estar, Senhor, com o coração aberto para aprender de Ti. E, consequentemente, crescer. Que esse é o nosso objetivo, crescer como pessoa. Crescer como alguém que está aprendendo eternamente. Um eterno aprendiz. Nós nunca sabemos tudo. E precisamos estar aptos para aprender. Nosso coração aberto. Para saber o que o Senhor acha de nós. O que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer que nós mudemos. Que precisamos mudar. Para ser alguém segundo o teu coração, Deus. Muito obrigado por esta palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Peço que você compartilhe. Compartilhe porque tem mais pessoas precisando também ouvir essa palavra. Né? A palavra de Deus é para todos, é para mim, para você. É para nós aprendermos dia a dia um pouquinho e sempre estar crescendo. Nós nunca sabemos tudo, nós nunca mudamos o que precisa ser mudado. Né? Totalmente o que precisa ser mudado. Sempre temos algo a ser transformado, a ser mudado. Sempre temos algo a aprender e passar para alguém. Muito obrigado. Fica com Deus.